tempo, o Figueirense teve uma certa dificuldade para conduzir as jogadas, falta... O que dá para dizer que faltou ali? De repente, apoio dos laterais, um maior trabalho no meio de campo, porque a Ponte Preta acabou conduzindo bastante as jogadas, principalmente no primeiro tempo. Boa noite a todos. Justamente, tivemos uma dificuldade enorme no primeiro tempo. Eu atribuo isso também, além do bom posicionamento da Ponte, né? Existe um time muito experiente, com vários jogadores que já atuaram nos grandes clubes do Brasil do outro lado, com um trabalho também muito bem feito, que já foi feito ano passado com o Eduardo Batista. Então, também tem um outro lado e tem um outro time, e vai ser assim sempre ao longo do Campeonato Brasileiro, enfrentando grandes equipes. Eu atribuo muito também a questão da estreia. A estreia ela é sempre ansiosa, seja no Campeonato Catarinense, seja numa Taça São Paulo de Júnior, seja numa Libertadores, seja numa estreia de Copa do Mundo. Normalmente a primeira rodada de Copa do Mundo, nós mesmos comentamos, nossa, mas que jogo feio, essa Copa não vai ser boa, e vai se passando o campeonato, se torna excelente Copa do Mundo. E não é diferente com um time em formação que a gente tem, né? De jogadores jovens. Pela primeira vez nós conseguimos repetir uma escalação com os mesmos 11, vindo inclusive de uma viagem desgastante, com um jogo muito difícil contra o Sampaio Corrêa. Eu acredito que isso tenha favorecido no sentido desse primeiro tempo. Baseado também de ter usado um jogador que tem um melhor posse, um melhor trabalho de bola pela beirada, porque a gente perde muito, que é o Badi. A partir do momento, aí analisando já o segundo tempo, nós trouxemos o Badi para dentro. Ele não só fez o time crescer, como fez o próprio Jocinei crescer. Então os dois, eles ditaram o ritmo naquele segundo tempo, basicamente, fazendo com que os nossos homens da beirada pudessem trabalhar melhor, principalmente da beirada que nós trocamos ali, foi o Queiroz e o Dudu, né? Faltou talvez um pouquinho mais dos nossos laterais na questão ofensiva, né? Mais uma característica defensiva sensacional deles, aliás, sensacional da nossa zaga também, sendo o 10º jogo aí sem uma derrota, apenas 3 gols sofridos. Isso nos dá uma boa segurança para o campeonato. Mas atribuo isso, um primeiro tempo nervoso, normal de uma estreia, e um segundo tempo que a gente conseguiu trazer uma peça para dentro que faz o time crescer, quem está no meio campo, inclusive também quem está na linha da frente, que são os dois da beirada, que é o Badi. Então, você acha que o Badi compõe melhor ali no setor de meio do que pelo lado esquerdo, né? E a tendência é usar isso. E já te faço outra pergunta. O Eduardo Batista conseguiu uma entrevista e disse que a Ponte Preta teve as ações nos dois tempos. Você concorda? Não. Primeiro tempo sim, segundo não, né? Segundo nós conseguimos, principalmente depois dos 10 primeiros minutos do segundo tempo, nós conseguimos ter essas ações, pegar essa segunda bola ofensiva, justamente com esses dois jogadores, né? Nós conseguimos fazer as nossas movimentações que a gente pede. Volto a dizer, talvez pela estreia eles ficam um pouco ansiosos, que às vezes fazer o Eli ser um terceiro zagueiro, às vezes é fazer o próprio Jocinei vir, a gente faz do outro lado, ou o Badi buscar essa bola. No segundo tempo, tudo isso nós conseguimos fazer, e aí conseguimos pôr a bola no chão. Mas volto a dizer, sempre é uma equipe com muita informação, a gente vai ter que trabalhar muito mais, apesar de ser o 10º jogo que a gente não perde. A cada jogo eu falo, temos que melhorar mais, tem muita coisa a acertar, porque são 10 jogos de um time que vai mudando, e a gente vai descobrindo a reação deles a cada partida. Infelizmente tem que ser assim, porque infelizmente foi o que está sendo feito ao longo desde a minha chegada aqui, né? A gente acelerar todo o processo. Agora, é importante ressaltar a entrega dos jogadores, a seriedade e a confiança que, jogo a jogo, você, não perdendo, você começa a adquirir, e esses jogadores também começam a adquirir. O Badi? O Badi, nós fizemos, nesses jogos, 8 jogos com ele por dentro, e foi melhor. E eu mudei um pouco a característica do time, coloquei ele por fora, não fizemos um bom primeiro tempo lá contra o Sampaio, né? E é óbvio que a posição dele de origem é a posição
que ele rende mais é por dentro. Esse jogo, mesmo ele jogando um pouco pela beirada, eu inverti o pé dele com o Hermel para quê? Para que ele fosse quase um segundo meia para trabalhar nas costas dos volantes da Ponte Preta. Só que como nós tivemos pouca posse de bola, não conseguimos executar talvez uma parte interessante dele trabalhando por trás dos volantes da Ponte Preta ali junto com o Ferrugem. E aí ele ficou meio isolado, mas sem dúvida nenhuma que a gente ganha muito e é um jogador que nos ajuda a ditar o ritmo participando pelo meio campo. Eudrópio, você falou sobre essa questão do Badie na ponta e os outros 8 jogos ele foi bem pelo meio. Com o Sampaio não foi tão bem na ponta e esse também não. Por que você repetiu essa tentativa dele na ponta? Qual era a ideia sua de botar ele mais na ponta? Para que a gente pudesse, não é um pensamento isolado do Badie, mas um pensamento no todo, né? Então, para que a gente acomode, que eu vejo melhor possível com a melhor marcação, trazer o Badie para uma beirada para ele ter um pouco mais de liberdade quando a gente tem a bola e não sobrecarregar ele na marcação também, né? Mas efetivamente isso não aconteceu, né? E aconteceu o contrário. Então a gente está sempre em estudo, sempre em evolução e sempre analisando. Volto a dizer, é o time que a gente tem que descobrir ele a cada jogo, porque é o time que está em formação. Vinícius, no futebol a gente costuma dizer que quando os pontos escapam em casa, eles têm menos peso quando o time na rodada seguinte recupera, né? Jogo difícil, fora de casa, Belo Horizonte. Um jogo dificílimo, né? Não vai ter nenhum jogo, né, que a gente possa chegar aqui e falar o próximo vai ser fácil. Mas ainda bem que a gente está nessa situação e nós estamos nesse Campeonato Brasileiro, né, na Série A. Ainda bem. Um jogo dificílimo, deve ter estreia de um treinador de seleção portuguesa. Sábado à noite, o campo vai estar cheio, o Cruzeiro veio de uma derrota, né? Teve 2 jogadores expulsos, não sei se isso ocasionou a derrota. E tudo isso são obstáculos para que a gente possa trabalhar durante a semana e nos fortalecer. Nós temos que mostrar a nossa cara, né? Temos que ter a postura firme, uma postura bem organizada para que a gente possa sair de lá com resultado positivo. Próximo, Vinícius. Ô Vinícius, no primeiro tempo vocês erraram mais passes do que a Ponte, né? Isso depois no segundo tempo se inverteu. Tu acha que esses erros de passe atrapalharam muito vocês no primeiro tempo e se isso foi por causa do Badie ali pela ponta? Não, eu acredito isso. Veja bem, não é desculpa pelo amor de Deus. Nós trocamos a nossa grama e ela está bem mais baixa que ainda não geminou a grama de inverno. Então, e nós não tivemos também tempo. Mas você fala, a Ponte também não teve. É verdade. Mas isso nos atrapalhou, né? Não sei, eles não conhecem. Isso é uma coisa. Acredito também essa ansiedade da estreia. Isso é natural, a ansiedade de estreia. Agora, tudo isso vai somar ao deslocamento do Badie e erros realmente infantis nossos, né? Eu não vou criticar nossos jogadores, pelo contrário. A primeira coisa que eu falei com eles no intervalo, ele falou, calma, relaxa, pô. Né? Senão a gente não vai sair do lugar. Né? Temos que fazer nossas movimentações, temos que ter confiança e relaxar. E os erros foram muito, assim, erros simples. Erros simples, um passe de 2 metros, ia para trás, bola no pé, a bola... Então, eu falei com eles, basicamente no intervalo, se o campo está escorregadio, não tente dar o passe para o jogador. Vamos começar a dar o passe no jogador. Pelo menos assim a gente tem certeza que a bola vai chegar. Né? E para que a gente pudesse ter uma margem de segurança maior nos espaços e diminuir o erro. Vinícius, você já mencionou em alguns momentos sobre a situação ideal. Tá desligado? Agora sim. Sobre a situação ideal, pelo menos com uma equipe, de pelo menos até 2, 3 variações táticas para o início de partida. Só que nessa semana acabou tendo um jogo no meio da semana e aí você optou pela manutenção da equipe, mesma equipe que começou a partida diante do Sampaio Corrêa. Agora tendo uma semana inteira para trabalhar, tendo Ayrton, tendo o Thiago Rodrigues, novos jogadores aí, dá para esperar uma postura diferente do Figueirense para sábado? A variação tática ela é feita de acordo com o que a partida nos concede. Independente disso, mesmo com pouco tempo e sem treinar, porque a gente tinha que ter o desgaste, eu posicionei os jogadores e conduzi uma orientação diferente, mas uma orientação já com time
com a vitória assegurada. Então é isso que a gente tinha que ter. E, na verdade, essa mesma variação que a gente trabalha, a gente pode mantê-la só mudando as características. Foi o que aconteceu no segundo tempo. Você tira um cara que não tem profundidade e velocidade, você coloca um de profundidade e velocidade, que é como o Queiroz e o Dudu que eles entraram. Você tem um volante mais fixo, você abre mão de um e coloca um meia que faz um corredor com mais qualidade, que chegue mais. Por exemplo, o Ortega. Por que eu não fiz a terceira? Porque o time estava bem, não precisava. Não vou tirar porque necessidade. Mas posso ter essa variação também, respeitando o sistema, mas você mudando simplesmente as peças, aí muda completamente as características do jogo e do nosso time. Você pode utilizar algum jogador recém-contratado já saindo do jogo lá em Minas Gerais? E como é que você espera o posicionamento, como é que você quer trabalhar o posicionamento do Ortega? O Ortega é um meia, É um meia ofensivo, mas ele dificilmente vai passar da linha da bola para receber essa bola de costas. É a característica dele. Então é um meia de armação, basicamente. Trabalha muito bem pelo lado esquerdo ali, com essa última bola para a infiltração de um atacante, como ele tentou agora no finalzinho já com o Dudu. Então ele trabalha dessa forma. E está trabalhando bem e é guardar o espaço dele, para que a gente possa utilizá-lo. E eu tenho certeza que vai ser utilizado, porque o campeonato é muito longo. E os titulares, você pode... A gente não sabe ainda porque, por exemplo, o Lins teve que atrasar. A nossa previsão era o Lins estar à nossa disposição. Nós tivemos que atrasar o Lins, já não treinou comigo essa semana. O Marquinhos voltou agora. O Carlos Alberto, se não me engano, teve que atrasar também, porque também teve um probleminha. O Ayrton é o que provavelmente vai estar mais à frente, porém não joga 4 meses. A gente tem que ver o custo-benefício de colocar um jogador fora de casa contra o Cruzeiro que não joga 4 meses. Tudo bem que ele tem toda a experiência. Quem vai nos dar essa resposta vai ser muito mais o jogador. E o Thiago, goleiro, também a gente vai analisar e também é uma posição que eu dou muito mais prioridade para quem define essas questões. Obviamente nós temos 2 treinadores de goleiro. Aproveitando falar sobre o goleiro, eu queria que você fizesse uma avaliação do Júnior Oliveira. No primeiro tempo ele salvou numa batida do Cleison e no segundo deu 2 sustos, quase acabou entregando ali. Como é que você viu essas falhas dele? Alguma coisa de nervosismo pela estreia na Série A ou falta de ritmo? É um jogador em formação. É um jogador em formação. Nós não temos um goleiro que disputou sequer 10 partidas pela uma Série A. Nunca disputou. Então, um jogador em formação que tem um tremendo potencial, a gente vê, ele fez um excelente jogo lá contra o Sampaio Correia, fez uma defesa importantíssima para a gente, mas ele vai ter as alterações porque ele é um goleiro em formação, então eu não posso exigir dele o que ainda ele não está pronto em termos de maturidade. O que eu posso exigir dele é o que ele nos dá em termos de velocidade, de toda essa parte atlética dele e esportiva que ele tem. Agora, o resto ele vai crescer com o tempo. Não tem outra forma porque, volto a dizer, é um atleta em formação. É a mesma coisa de eu querer cobrar do Hermel uma coisa completa. Não tem ainda, nós estamos formando os jogadores. Então a gente tem que ter paciência com ele, ressaltar muito mais os pontos positivos para que a gente não possa abater o jogador e o tempo vai maturando esses garotos. Vinícius, a respeito do Jocinei, do Badi e ali principalmente do Ortega. Você mencionou algumas vezes ali a respeito do futebol do Badi e também do Badi. E aí, no caso, o Michael Ortega acabou entrando somente no final da partida ali, porque você achou que estava conduzindo bem as jogadas ali. Você espera mais do Ortega, de repente, como o futebol como um todo, ou está satisfeito com o que está acontecendo? Também é um jogador que a gente está conhecendo. A verdade é que, na posição que ele poderia entrar naquele momento do jogo, que seria útil para a gente, ou era no lugar do Badi, ou era no lugar do Jocinei, que estavam bem. Então eu protelei até o final, justamente porque eles estavam fazendo o time jogar. Mas ele está treinando bem, é um jogador que a gente está conhecendo. Ele mudou muitas características quando ele chegou para agora. Não é mudar as características, se adaptou ao nosso trabalho, sistema de trabalho, ao próprio país. A gente tem que ter
paciência com isso, mas ele vem demonstrando muita qualidade em todos os treinos. E na primeira oportunidade, o que eu tenho que ter, e tenho que ter essa confiança, é saber que se eu precisar dele, ele vai dar conta de recado. Isso eu tenho certeza que ele vai dar. Vai buscar o momento dele e está trabalhando sério como todos os outros. Pessoal, boa noite, tá? Zona mista liberada para Aí vocês. a palavra do técnico. Boa noite. E daqui a pouco estará liberada ali a zona mista para aí sim começarmos também.